Queridos irmãos em Cristo Jesus, o meu cordial boa noite, graça e paz da parte do Senhor. Que alegria, que privilégio poder então retornar, embora esteja através do vídeo e tendo o privilégio de trazer uma reflexão da parte do Senhor a todos os irmãos. Espero que todos estejam indo bem, na medida do possível, é claro, e que Deus possa abençoar a cada um. E desejo que os irmãos abram suas Bíblias no livro do profeta Isaías, no capítulo 40, a partir do verso 25. Assim lemos, o profeta ministra aos nossos corações, dizendo: com quem vocês vão comparar o santo Deus? É a pergunta que o profeta faz. Quem é igual a ele? Olhem para o céu e vejam as estrelas. Quem foi que as criou? Foi ele que as fez sair em ordem como um exército. Ele sabe quantas são e chama cada uma pelo seu nome. A sua força e o seu poder são tão grandes que nenhuma delas deixa de responder. Povo de Israel, por que você se queixa dizendo: o Senhor não se importa conosco? O nosso Deus não se interessa pela nossa situação? Será que vocês não sabem? Será que nunca ouviram falar disso? O Senhor é o Deus eterno. Ele criou o mundo inteiro. Ele não se cansa, não fica fadigado. Ninguém pode medir a sua sabedoria. Aos cansados ele dá forças e enche de energia os fracos. Até os jovens se cansam e os moços tropeçam e caem. Mas os que confiam no Senhor, você pode repetir comigo? Mas os que confiam no Senhor recebem sempre novas forças. Eu estou lendo na linguagem de hoje. Na outra versão diz: os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Voam nas alturas como águias, ou voarão como águias. Correm e não se perdem, ou não perdem as forças. Andam e não se cansam. Que Deus se digne abençoar a sua palavra aos nossos corações. Vamos orar? Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nesta hora, ó Deus, tão grave, quando vamos tentar trazer a Tua palavra aos corações, desejamos muito que o Senhor ministre a cada servo Teu nesta noite, nesta oportunidade. Que ela possa estar chegando, ó Deus, como aquela água fresca, e que muitos estejam nesta noite desejosos de descedentar a sede espiritual, e que esta palavra seja como esta água. Ó Deus, abençoa todos que vão estar ouvindo a Tua palavra, que ela venha ao encontro das necessidades de cada um, para a honra e glória do Teu nome. Em Jesus eu oro. Amém. O tema desta palavra é o grande e poderoso Deus. Você tem a convicção que serve a este grande e poderoso Deus? Eu gostaria de que você nesta noite, então, pudesse pensar
na realidade a qual você está vivendo como crente. E o desafio do Espírito Santo ao seu coração é de que você precisa, a cada dia, estar vivendo, como eu, uma vida de confiança no Senhor. Confiar no Senhor. Você tem confiado no Senhor? Você sabe o que é confiar no Senhor? Eu, então, escrevi aqui uma definição do que é confiar no Senhor. Existem outras definições teológicas. Esta aqui foi uma específica que o Espírito Santo colocou no meu coração, simples. Eu, então, escrevi que confiar é nós termos a certeza que pode acontecer o que acontecer conosco e nós estarmos sob o amparo do Senhor, porque Ele é o Todo-Poderoso. Você pode dizer comigo, o Senhor é o Todo-Poderoso. Nós estamos sob o seu amparo, porque nós somos do Senhor. Pode acontecer o que acontecer conosco. Eu creio, meus irmãos, que é isto que está faltando a milhões de pessoas no mundo, nos dias de hoje. Eu vejo as pessoas vivenciando um desespero real. E as pessoas desesperadas, elas também vivem desesperançadas. Elas não sabem que caminho seguir. Elas estão horrorizadas com todo este problema que está acontecendo no nosso país e no mundo. O problema é gravíssimo. O problema é tenebroso. Mas nós, irmãos, confiamos no Deus que é poderoso. Vamos repetir mais uma vez? Eu confio no Deus Todo-Poderoso e eu estou sob o seu amparo. Então a desesperança, ela não reside na minha vida, ela não reside na sua vida, porque você confia no Deus que é todo-poderoso. Queridos irmãos, eu vejo que nos dias de hoje, nós, crentes, que confiamos no Deus que é todo-poderoso, nós temos uma postura diante deste Deus. Nós nos posturamos diante dele. E todas as vezes, irmãos, que a angústia, a ansiedade, a tristeza, as lágrimas, elas então tendem a adentrar a minha vida, a minha postura como servo de Deus, como filho do Deus Todo-Poderoso, mesmo sofrendo as dores do momento, a minha postura é ter a consciência de que estou sob o seu amparo. Lá no Velho Testamento tem a história do anjo da morte, lá nas 10 pragas. Na 10ª praga, o anjo da morte fulminou todos os primogênitos do Egito. Crianças, animais, todos foram fulminados. E o povo de Deus fora preservado. Irmãos queridos, vamos ter a consciência de que o anjo da morte, ele passará direto por nós, ele não nos fulminará, porque nós estamos sob o amparo de Deus. Mas, pastor, e os crentes que foram mortos por este vírus? Irmãos, Deus, ele tem os seus propósitos.
ele exerce a sua soberania na vida da sua criação. Aconteça o que acontecer conosco, atente para isso, meu irmão. Aconteça o que acontecer conosco, nós estamos sob o amparo do Senhor, até para a morte. Até para a morte. Nós estamos sob a tutela do Senhor, e isso traz paz ao nosso coração. Isso faz com que tenhamos um sono tranquilo, a certeza de dias melhores, de que tudo isso vai passar. Você tem procurado fazer a prevenção do que é preciso fazer para que você não seja infectado pelo vírus? Pronto. Procure continuar fazendo. Procure aumentar a sua imunidade. Procure fazer a sua parte. E tenha consciência de que você está sob o amparo do Senhor. Mesmo que você seja infectado, você está sob o amparo do Senhor. O mundo está vivendo o pior momento da sua existência. Há um desespero na vida das pessoas. O crente não vive uma vida desesperada. O crente sofre, o crente chora, o crente ele tem lá os seus momentos de fraquezas, mas o crente tem esperança no Senhor. Meu irmão, tenha esperança no Senhor. Agora vamos às lições do texto. O profeta Isaías está falando ao povo do Senhor. O profeta Isaías, os irmãos sabem que ele foi um profeta messiânico. E ele então, nesse capítulo 40, ele faz a menção do Senhor. Por que não dizer do Senhor Jesus Cristo? O nosso Salvador. É o retrato do nosso Senhor. E nós colhemos então 7 lições que eu gostaria de compartilhar rapidamente com os irmãos. Primeira lição, no verso 25, nós então temos a exortação do profeta a não compararmos o nosso Deus com quem quer que seja. Ele é incomparável. O Deus a qual você serve, ele não é semelhante a nenhum outro Deus, a semelhança de nada. Ele é incomparável. Então você é um privilegiado, meu irmão. Você serve ao Deus incomparável. Ele está no controle pleno da sua vida. Ele está no controle pleno da sua vida. Segunda lição, no verso 26, nós lemos, o profeta nos convida a darmos uma olhadinha para o céu e verificarmos as estrelas. Você já olhou um céu estrelado? Aí em Brasília, aí pela Ponte Alta, algumas vezes eu contemplava o céu estrelado. Olha, Deus, o Criador, o incomparável, ele sabe com detalhe quantas estrelas tem no céu. Ele sabe. Você sabe? Alguém sabe? O maior computador do mundo não sabe. E o detalhe, irmãos, Deus sabe o nome de todas elas, de todas as estrelas. E parece que Deus, toda noite, faz uma chamada e elas respondem pelos seus nomes. Meu irmão, esse é o nosso Deus. É o Deus que é cuidadoso. O mundo, ele está passando por toda esta situação, irmãos, é porque Deus tem um propósito para mostrar o quanto o mundo estava fora do eixo dos desejos do Senhor. E Deus, então, ele sendo incomparável, ele cuida de todas as coisas, ele está a cuidar de você, ele está a cuidar da sua família, dos seus filhos, ele está a cuidar da sua existência. A quarta lição, irmãos, que nós tiramos desse texto, no verso 28, o profeta rechaça a dúvida. O povo de Israel começou, então,
em momento de tribulação, momento de crise, o povo achou que Deus não estava se importando com ele. Muitas vezes as pessoas acham que o mundo está sem comando. O Senhor não se importa conosco, lá no verso 27. O nosso Deus não se interessa pela nossa situação. Será que Deus não está interessado na situação a qual nós estamos vivendo, meus irmãos? Sim, Deus está interessado. Deus está interessado. E eu quero dizer, irmãos, que este momento difícil vai passar. E nós vamos passar por este vale da sombra da morte. E depois nós vamos nos regozijar, nós vamos nos alegrar e nós vamos testemunhar do interesse de Deus pelas nossas vidas. Então, o nosso Deus, ele se interessa pela situação a qual nós estamos vivendo. Lá no verso 29, ou melhor, no verso 28, o profeta rechaça a dúvida daquele povo, que diz que o Deus não estava interessado. Ele fala assim, não, olha, ele é o Criador, ele não se cansa. Ele não se cansa, ele não se fadiga, ninguém pode medir a sua sabedoria, ele é autossuficiente. Irmãos, eu fico pensando, irmãos, o privilégio que nós temos como servos de Deus, em servirmos o Deus que é autossuficiente, ele não precisa de ajuda, ele não precisa de um empurrãozinho, de um tranco, ele está no controle pleno. Ele é o nosso Deus, ele é autossuficiente, ele está preocupado com você, você não está sozinho. Então, a autossuficiência de Deus. A quinta lição, no verso 29, o profeta enaltece a bondade de Deus, dizendo que ele dá forças ao cansado e enche de energia aos fracos. Você está cansado? Ah, eu estou cansado. Você está fraco? Ah, às vezes eu me sinto fraco. Mas eu quero dizer que o nosso Deus, o maravilhoso Deus, ele está a disponibilizar a nós as forças que precisamos para continuar a nossa caminhada. Meu irmão, você vai continuar. Fala assim, eu vou continuar. Deus vai me honrar. E aí no verso 30, o profeta nos traz a lição maravilhosa, dizendo assim, ele faz menção aos jovens. Eu estou falando para algum jovem nesta noite. Os jovens, eles não deveriam, mas eles se cansam. Eles se cansam. Os jovens se cansam. Por isso que os idosos estão sendo tratados de forma especial. Porque os idosos, eles estão muitas vezes com a imunidade baixa, eles são mais vulneráveis a todas as dificuldades, mas os jovens não deveriam se cansar, mas eles se cansam. Quem sabe eu esteja falando a um jovem cansado nesta noite. Um jovem cansado. Um jovem que esteja vivenciando um momento de cansaço existencial, um desejo de desistir da vida. Olha, mas Deus, nesta noite, ele deseja dar vigor a você, meu jovem. Levanta a cabeça, volta para a faculdade, volta para a universidade, volta para casa, volta para a igreja, volta para o culto de oração, volta para o coral, volta para o ministério de adoração. Lá é o seu lugar, para que você então tenha as forças do Senhor. E o texto diz de forma tremenda, aos cansados ele dá novas forças e enche de energia aos fracos. Até os jovens se cansam e os moços tropeçam e caem. Tropeçamos e caímos. Aí no verso 31, o profeta informa que há uma bênção, não somente aos jovens, mas para as crianças, para os adultos, para os idosos. Ele diz assim, de uma forma tremenda, olha, os que confiam no Senhor recebem sempre novas forças, voam nas alturas como águias. Interessante que o profeta, ele não comparou o ser humano com uma ave comum, não como uma águia. Já leu sobre as águias? Então você é uma águia, você vai voar alto, porque você está sob o amparo de Deus. A cada dia que você vivenciar uma vida de relacionamento com Deus, a cada dia que você vivenciar uma vida de obediência com Deus, você se tornará uma águia poderosa e voará
às grandes alturas. Ah, olha, voam nas alturas como águias, correm e não se perdem. Não perdem as forças e andam e não se cansam. Quantas pessoas estão cansadas? Quantas pessoas estão desanimadas? Quantas pessoas perderam a alegria de viver? Ah, mas é claro, quando perdemos um ente querido, perdemos uma mãe, perdemos um pai, perdemos um filho, perdemos uma filha. Oh, quantas pessoas nesta noite estão chorando os seus mortos e nós estamos chorando com eles. Mas eu quero dizer, meu irmão, você que está enlutado, olha só, Deus nesta noite está disponibilizando para você as forças dele para levantar o seu ânimo. A vida há de continuar e você há de ser uma bênção poderosa do Senhor. Você glorificará o Senhor. Então tenha esta postura como filho do Senhor, estar no amparo do Senhor. O prazo de validade desta pandemia está se findando. Você crê nisto? Que tal começarmos a celebrar a vitória? Que tal começarmos a ter a certeza de que os templos serão abertos, nós voltaremos à casa do Senhor e você nunca mais será o mesmo. Você vai fazer questão de estar no culto de oração, no culto das quartas-feiras, no culto das quintas-feiras, no culto de domingo pela manhã, domingo à noite. Você vai ter alegria, porque você não vai ser mais o mesmo. Nenhum que escapar deste momento difícil será o mesmo. Principalmente nós, os crentes. Nós vamos vencer esta pandemia com o Senhor, porque nós estamos no amparo do Senhor. Aconteça o que acontecer. Aconteça o que acontecer. Pode ser que eu esteja falando a você hoje, mas daqui uma semana eu esteja com o Covid-19 e você tome conhecimento que eu passei para os braços do Senhor. Mas eu quero dizer que eu fui para os braços do Senhor com a minha cabeça erguida, certo de que eu estava no amparo do Senhor. É essa esperança que nós precisamos ter, irmãos. A nossa vida não é finalizada lá na sepultura, nas milhares de sepulturas que estão aí pelo nosso país e pelo mundo. Nós moramos além da sepultura. É a esperança. Tenha esperança, meu irmão. Aleluia. Vamos orar. Senhor, abençoa-nos nesta noite. Que esta palavra tenha trazido ânimo a cada coração. Que nós não sejamos mais os mesmos depois deste momento tão difícil que estamos vivendo. Abençoa a Igreja Batista da Fé. Abençoa o teu povo. Levanta o ânimo de cada um. Consola aqueles que perderam seus entes queridos. Levanta o ânimo desses irmãos. Ó Senhor, nós queremos confiar mais no Senhor e receber as forças renovadas do Senhor. Em nome de Jesus, do nosso Senhor, o poderoso Senhor. Amém. Querido irmão, seja vitorioso no Senhor. Os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Você é do Senhor. Você serve ao poderoso Senhor. E que este poderoso Senhor tenha alegria em conviver com você, comigo e com todos nós. Sejamos felizes na presença deste Senhor. Um forte abraço e vamos que vamos, pois o Senhor é por nós. Amém.